Amém, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Culto abençoado para as crianças lá em cima e para nós também aqui, como foi orado aí, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu tenho uma palavra do Senhor para nós nessa noite, e foi uma palavra aí que, toda palavra me faz pensar muito, né? Mas essa daqui é um daqueles temas que a gente realmente para refletir até com uma seriedade diferente, né? Pedindo ao Senhor uma palavra para o último culto do ano, pedindo ao Senhor realmente algo que fizesse a diferença na nossa vida. Semana passada, quem estava aqui no culto de Natal vai se lembrar que uma das coisas que eu falei no começo da pregação é que a gente não pode deixar certas coisas na nossa vida cair num lugar de jargão, perder a sua importância, se tornar algo vazio, mecânico. E recebemos ali uma palavra de Deus que eu tenho certeza que foi bênção para as nossas vidas. E nessa noite eu pedi algo também para Deus nessa direção. Falei: Senhor, nós estamos vivendo um momento duplo, né? A gente agradece pelo que passou e já olhando, sonhando com o que vem pela frente. E eu pedi ao Senhor então essa palavra, e pela graça e pela bondade o Senhor me deu essa ministração que está em Mateus capítulo 25. Vamos ler juntos essa palavra. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo número 1. E você pode ler assentado mesmo, mas eu peço que com reverência a palavra do Senhor, você não somente leia esse texto, mas também receba essa palavra. Eu peço isso de coração a toda a igreja. Esse é um momento muito especial para nós. Quando a gente olha nas Escrituras, o momento em que a lei do Senhor era lida, havia toda uma solenidade do povo de Deus, porque a palavra do Senhor é a palavra de um Deus que é santo, e a santidade do Senhor não mudou, amém? Você crê nisso? O Senhor permanece santo. Então, por favor, muita reverência, não converse nesse momento, não fique em rede social, desliga o seu celular se puder. Não digo isso por mim, mas por amor ao Senhor que eu sirvo e ministro aqui em nome dEle nessa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, versículo número 1, palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem para nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se então a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Palavra do Senhor. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, obrigado por essa palavra, e com todo temor e reverência do nosso coração, nós nos preparamos agora para receber essa palavra, Senhor. Mais do que uma informação
que ela seja, Senhor, revelação, que ela seja, Senhor, palavra de vida para as nossas vidas. Senhor, venha sobre nós e que o Teu Espírito Santo aviva esta palavra dentro de cada um de nós aqui, e que ela possa, Senhor, cair em boa terra e produzir muito fruto, fruto que permanece. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra dessa noite. Amados, esse texto aqui é um texto que foi muito presente na minha adolescência. Eu lembro que durante um período a minha família congregou numa denominação, numa igreja lá em Valença, uma igreja que só tinha lá, e tinha um pregador, um evangelista, que gostava demais de pregar esse texto. Então, eu lembro até hoje de ouvir o evangelista Zé Luiz pregando Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Inclusive, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei dele, né? Ele era um daqueles pregadores que gosta de pregar sobre a volta de Jesus, né? E eu lembro que sempre que ele ia pregar, eu gostava de ouvir, eu ficava até feliz quando o pastor chamava ele para pregar, porque era o meu pregador favorito daquela igreja. Eu amava a maneira como ele expunha ali a palavra de Deus. E esse texto é um texto muito rico, como qualquer outro texto da palavra do Senhor. Geralmente nós lemos esse texto e a gente aborda aqui, Leandro, a volta de Jesus, porque realmente esse texto está no meio do sermão escatológico de Jesus, quando ele está falando sobre a volta dele, sobre o tempo em que o Filho voltará para buscar a sua igreja, o Senhor da igreja voltará para buscar o seu povo, e ele vai então, através de parábolas, contando como será esse acontecimento que foi prometido e que um dia acontecerá. Não sabemos quando, não sabemos se demora 10 anos, 1 ano, 100 anos, 1000 anos, não sabemos, e nem é da nossa alçada saber. O próprio Jesus deixou isso muito claro, que haveria ali pessoas que se levantariam e falariam: Tiago, olha, ele está ali, olha, ele está voltando já, e dariam prazos, tempos, mas o Senhor Jesus deixou muito claro para nós: não é responsabilidade nossa, dever nosso, tentar adivinhar quando ele voltará. Nosso dever é estar vigilantes, para que quando ele voltar, ele nos encontre fiéis e que nós possamos ser surpreendidos positivamente nesse dia, em nome de Jesus. Só que eu não quero falar nessa noite sobre a volta de Jesus. Eu quero abordar uma outra questão aqui nesse texto, e o tema da mensagem é a seguinte, é um tema provocador mesmo, para nos fazer pensar desde já. Tema da mensagem: o amanhã não existe. O amanhã não existe. Tem uma coisa que esse texto aqui nos ensina, é sobre um perigo que todos nós corremos, e todos nós, de certa maneira, nos colocamos ali perante ele constantemente, que é o perigo de confiar demais de que nós teremos um amanhã. Fato é que a gente faz planos, e devemos fazer. Quero até iniciar essa pregação dizendo para você: não é pecado fazer planos, não é pecado administrar bem o seu recurso, não é pecado você se preparar para um dia que chegará, provavelmente, e é nosso papel, inclusive, viver a vida também de uma maneira responsável. Só que tem um outro porém. Muitas das vezes nós fazemos planos na nossa vida, fazemos escolhas na nossa vida, contando com a certeza de que nós teremos um amanhã. Inclusive hoje nós estamos aqui, dia 29 de dezembro, e já estamos fazendo planos. Daqui a pouco nós vamos ter aí a virada do ano, nós vamos entrar em 2025, se o Senhor assim permitir, e nós vamos chegar nesse novo ano com expectativas, com sonhos, com projetos, só que devemos sempre lidar com o nosso futuro de uma maneira responsável e cuidadosa. E aí eu quero inclusive lançar aqui uma pergunta para você pensar aí com você nesse momento. Se você soubesse, se nesse momento um anjo de Deus aparecesse na tua frente, imagina que você vai lá no banheiro, vou ali beber uma água,
e aí você está sozinho no salão, aparece o anjo do Senhor na tua frente. E aí ele revela para você o seguinte: quanto tempo que você tem de vida ainda? E aí imagina que esse anjo chega e fala assim: Letícia, olha, você tem 2 dias. Imagina aí, 2 dias. Imagina só, eu tenho certeza que em primeiro lugar, você ia entrar aqui irreconhecível, né? Se você, você ia entrar aqui, seus cabelos diferentes, com a sua face diferente, você ia entrar assustado. Mas brincadeiras à parte, o que mudaria na sua vida se você recebesse uma notícia de que você tem apenas mais um dia? Apenas mais um dia. E aí essa pergunta, eu fiquei pensando nela lá em casa, refletindo, porque eu levo a uma segunda pergunta: será que muita coisa mudaria na sua postura, na sua maneira de viver, se você soubesse que falta apenas mais um dia? Porque, amados, a gente não tem controle sobre isso. E aí eu volto naquilo que eu abordei aqui anteriormente: nós confiamos demais no amanhã, e de uma forma até perigosa. Como que isso acontece na nossa vida? Como que a gente confia no amanhã de uma maneira perigosa? É simples, é quando deixamos para depois coisas que são de extrema importância de acontecer na nossa vida para já. Só que a gente deixa isso para depois eu faço. A gente conta com um amanhã que nós não temos a certeza se ele virá até nós, se nós chegaremos nele. Nada é mais importante do que a nossa eternidade, amém? Você crê nisso? Nada é mais importante do que a nossa eternidade. E aí eu volto com você para o texto que nós lemos, no versículo número 2, acompanha aí comigo, que vai dizer assim, vamos ler o 1 e o 2. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. 5 imprudentes e 5 prudentes. Para você entender esse cenário aqui que Jesus está montando, o cenário é o seguinte, Tiago: estavam ali à espera de um casamento, 10 virgens. O que eram essas 10 virgens? É uma comparação bem grotesca aqui, mas só para você entender. Era como se fossem madrinhas nos casamentos de hoje em dia. E como que era realizada as cerimônias de casamento naquela cultura judaica daqueles dias? Num determinado momento da noite, depois de um dia de festas e de danças, anoitecia, escurecia, e chegava o momento em que o noivo ia para se encontrar com a noiva. E ele então era levado ao encontro das virgens, das madrinhas da festa, que carregavam consigo lamparinas para iluminar o caminho do noivo até a noiva. Então elas executavam essa tarefa de conduzir o noivo até o encontro da noiva, no momento mais especial daquela celebração, uma madrinha de casamento. E aí imagina aí Pedro e Camille, que estão prestes a casar, aleluia, Deus abençoe o casamento de vocês. Imagina agora, Pedro, o seguinte: você marca o casamento, Camille toda cuidadosa, separa lá 10 madrinhas, e aí de repente no dia do casamento, a noiva nem fica ansiosa, né, Natane? Nem fica ansiosa. No dia do casamento, chega uma notícia lá na noiva lá: 5 madrinhas não vieram. Meu Deus do céu. Aí você imagina a aflição, a angústia que seria aquele acontecimento. Meu Deus, eu preparei para 10 madrinhas, o momento ali deveria acontecer. Meu Deus, vai faltar luz para o noivo. E agora? E aquela coisa toda. Jesus pega essa imagem para ilustrar, e ele coloca aqui 10 virgens que tinham essa função: 5 imprudentes, 5 prudentes. Prudente, aqui no texto bíblico, o significado da palavra prudente pode ser traduzida e entendida também como sábio, prudente, sensato. A mulher prudente aqui nesse texto, a virgem prudente, é uma pessoa que demonstra uma sabedoria prática. Ser sábio na Bíblia é praticar aquilo que se recebe como instrução.
O sábio, resumindo aqui de uma maneira bem simples, é aquele que ouve, aprende e pratica o que aprendeu. É aquele que ouve, recebe e coloca em ação o ensinamento que recebeu. Aquelas mulheres que nós olhamos para o texto e deveremos nos inspirar para viver a nossa vida, são pessoas que têm uma profunda compreensão da palavra que recebeu e aplicam aquilo à sua vida. O Senhor nos chama nesse texto a viver a vida dessa maneira. O que você aprende aqui só terá valor na sua vida se você praticar. Posso ouvir um amém? Só terá valor se você chegar na sua casa, na sua segunda-feira ou no seu domingo ainda e praticar. Isso daqui não é uma palestra para você acumular um conhecimento para você. Não, é necessário aplicar, praticar. Prudente, a mulher prudente nesse texto que nós devemos nos espelhar é aquele que ouve, recebe e pratica. E isso é uma bênção de Deus. Deus dá sabedoria. Se você quer ter isso na sua vida, pastor, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de praticar as palavras que eu recebo. O que eu faço? A palavra do Senhor diz: peça ao Senhor sabedoria, que Ele dá livremente àqueles que Ele pede. É uma obra espiritual. O Senhor dá sabedoria. Sabedoria não depende do grau de escolaridade. Sabedoria não depende da quantidade de livros que você lê na sua vida. Sabedoria tem a ver com uma vida de entrega total ao Deus da vida. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. O Novo Testamento nos mostra isso. Sabedoria é uma bênção que vem de Deus. E nós olhamos para esse texto e vemos as mulheres que se deram bem, foram mulheres que agiram com sabedoria porque eram sábias. Não era apenas alguém que teve um insight rápido naquele momento, não, elas eram sábias. Eram mulheres assim, e tem a ver com o tema que nós estamos trabalhando. Porque eu vou pedir para projetar, por favor, aí para mim, Salmo 90, versículo 12, por favor, pode projetar para mim, por gentileza? Salmo 90, versículo 12, e aí eu vou pedir para toda a igreja ler juntos no 3, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O coração sábio é aquele que ouve, recebe, guarda e pratica. O que é que faz parte da formação de um sábio, de uma sábia na presença do Senhor? É alguém que compreendeu, que discerniu bem a sua finitude. O texto está falando, está nos mostrando esse pedido: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vamos costurar tudo isso aqui agora? Contar os meus dias, ensina-me a contar os meus dias. O que ele está pedindo aqui, Marcos? Senhor, me ensina, grava em mim o entendimento. Eu não tenho controle sobre os dias que eu vivo. Eu não tenho controle sobre o amanhã. Ensina-me a contar os meus dias, ou seja, me faça entender que eu sou finito, eu passo como um vento, não tenho controle sobre um segundo além do que eu estou vivendo nesse momento. O amanhã não existe, o amanhã ainda não chegou, o amanhã é uma possibilidade para nós, está nas mãos de Deus. O sábio discerne bem a sua finitude. O sábio entende bem que ele é finito, ele passa. O sábio discerniu bem essa coisa. Por isso que Provérbios 9, versículo 10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque eu olho para o Deus que é eterno, que é infinito, que é poderoso. Eu olho para a minha vida, pó, barro, criação das mãos de Deus, e eu reconheço: Senhor, quem tem o amanhã nas mãos não sou eu, é o Senhor.
Eu ajo com sabedoria quando eu entendo quem eu sou. Por que que as virgens prudentes se portaram daquela maneira, daquele momento? Porque elas entenderam naquele momento ali, Guilherme, o papel delas. Qual era o papel da virgem naquele momento, naquele casamento? Era estar pronta para quando o noivo chegar, ela estar preparada para o que ela deve fazer. Esse era o papel dela. O papel dela não era especular, quanto tempo será que o noivo vai chegar, dá tempo de fazer assim, assim, assado, se eu for pega desprevenida, dá tempo de correr e comprar. Não, as virgens prudentes, naquela parábola, elas estavam posicionadas, prontas, porque o meu papel é estar aqui pronto, mesmo se o noivo chegar antes da hora, na hora ou atrasado. Meu papel é estar pronto e vigilante. Nosso papel, igreja do Senhor, é o que diz no versículo 13, vamos lá, Mateus 25, 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nós estamos como aquelas virgens ali, esperando o noivo chegar, nós estamos aguardando, somos finitos, não temos todo o tempo do mundo. O tempo de obedecer a Deus, o tempo de se posicionar diante de Deus é agora. O tempo que Deus quer de nós, nossa entrega total, é o tempo presente. O Senhor não te deu o amanhã para você esperar e viver, o Senhor te deu o agora, o hoje, o presente, esse momento. Nosso momento é esse. Quanta coisa muda quando a gente vira essa chave, quanta coisa muda. E aí eu trago ainda um outro alerta para nós nesse texto aqui. Nem todos que esperam o noivo se encontrarão com o noivo. Verdade dura, mas é uma verdade. Nem todos que esperam pelo noivo encontrarão o noivo. A palavra está dizendo aqui para nós, e eu leio aqui para você novamente, versículo número 1, Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Qual era o plano das 10? Nós vamos para lá e vamos encontrar o noivo. Era o plano das 10. Só que quando a gente lê o final da parábola, o que acontece? 5 encontraram e 5 não. O plano era todo mundo encontrar, só que, de novo, nem todo mundo que espera o noivo encontrará o noivo. Essa semana, abre aqui um parênteses aqui para uma ilustração, essa semana bombou aí na internet, de repente aí você que tem rede social, teve aí a tristeza, eu digo tristeza porque esse tipo de coisa me irrita. Pipocou aí na internet essa semana o caso aí de uma igrejinha, uma igreja bem pequenininha, de um pastor que se envolveu com uma fiel. E aquele vídeo é terrível. Primeiro momento a gente, nossa, que coisa curiosa, você toma aquela pancada. Mas depois você para refletir, é revoltante. Um pastor, um líder de uma congregação, um músico, que estava do lado dele, inclusive na hora, e imoralidade. Vou nem comentar muito sobre isso, vou falar o que não deve aqui, mas vamos lá. Um falso profeta. Se você perguntar para aquele pastor, ou para aquela mulher, e dissesse assim, você quer morar no céu? Você quer encontrar o noivo? A resposta dele com certeza seria, sim, eu quero, estou esperando por ele. Com certeza o desejo do coração daquele homem é encontrar o noivo. Só que, com aquela conduta nesse momento, se não mudar, não vai encontrar noivo nenhum. Só que eu peguei aqui um caso bem extremo para a gente parar para pensar o seguinte: Jesus já alertou isso lá atrás, Mateus 7, um dos textos mais, assim, chocantes da Bíblia, que diz que naquele grande dia do juízo, muitos chegarão diante do Senhor e vão falar, eu fiz, eu aconteci, curei, expulsei demônio, preguei, fiz um monte de coisa, Senhor, eu fui uma referência para a minha geração, meu currículo está aqui, e eles ouvirão do Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Estavam esperando o noivo, só que o noivo não chegou para eles. E é uma palavra, amados, eu prego ela com muito temor e tremor aqui,
não é para amedrontar ninguém, não é para fazer terror psicológico, é para fazer um alerta para nós. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Nós não temos controle, não sabemos quanto tempo teremos para consertar o que Deus está nos chamando para consertar agora. Nós não sabemos. Aquele homem daquele vídeo, se nós olharmos pelo olhar da graça de Deus, nós podemos dizer que ele teve uma oportunidade, a duras penas, é verdade, de se consertar. Aquele homem, aquela mulher que fizeram aquela situação, agora eles têm uma oportunidade de mudar a postura, porque, amados, o querer de Deus é a salvação de todos aqueles pelos quais Ele morreu. O Senhor Jesus se entregou pelo mundo, o Senhor Jesus se entregou por todos nós. O desejo de Deus é que nós possamos nos aproximar dEle, recebendo aquilo que Ele nos entregou, aquilo que Ele nos ofereceu. Só que a palavra também nos ensina, nós precisamos entender que não é depois, não é amanhã, é agora. Receber e viver agora, porque eu não sei quanto tempo tem, eu não posso postergar, eu não posso brincar com coisa séria, eu não tenho controle sobre o meu amanhã. Meu irmão e minha irmã que me ouve nesse momento, seja aqui na igreja, seja pela internet, não sei onde essa mensagem vai chegar, eu quero dizer uma coisa para você: o que tem que ser feito agora, faça agora em nome de Jesus. O que tem que ser feito hoje, faça hoje em nome de Jesus, porque esse alerta vem para nos despertar, esse alerta vem para acender nosso coração. A Ana recentemente ministrou uma palavra de Deus aqui, maravilhosa, que é sobre a diferença entre fazer um terror psicológico com a mensagem da eternidade e o anúncio do Evangelho. Eu assino embaixo o que ela falou. E a gente precisa pegar aquela palavra e entender. O Senhor não quer trazer a gente para perto dEle pela via do medo. O Senhor não quer trazer você para perto dEle, aterrorizando a tua mente. O Senhor não quer trazer você para a comunhão com Ele, sob ameaças. Não é isso. Só que o mesmo Deus que não quer que a gente viva pela via do medo, Ele quer também nos alertar. Tome cuidado, porque perigos existem. Perigos existem. Eu posso virar para o meu filho, Bernardo, e dizer para ele: não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar choque. É um aviso que um pai deve dar. Eu estou vendo meu filho chegar perto da tomada: não põe o dedo aí, senão você vai tomar choque. E é bem diferente de eu virar para ele do nada e ficar falando: se você um dia pôr o dedo na tomada, tu vai morrer eletrocutado. Oh, se eu fosse você, eu não fazia isso, teu dedo vai cair. É diferente, é diferente. O que Deus faz conosco nessas palavras aqui é um alerta, é nos chamar, porque, de novo, como diz o salmista no Salmo 90, no versículo número 2 que nós lemos: Senhor, ensina-nos a contar o nosso dia, para que tenhamos um coração sábio. Senhor, eu quero entender a urgência das coisas sérias dessa vida. E aí eu quero trazer para você aqui 3 lições, que eu li esses dias, essa semana, e eu faço questão de trazer aqui para nós. Certa vez um pregador chamado Jonathan Edwards ministrou uma palavra, um sermão, intitulado assim, você acha até na internet para ler: Além da procrastinação. Ele não está falando ali sobre deixar para depois a roupa que você tem que guardar no seu guarda-roupa. Ele não está falando ali sobre deixar para depois a academia que você tem para ir. Não é isso, não é essa procrastinação que ele está falando. É essa procrastinação que estamos abordando aqui hoje, coisa séria. E ele deixa 3 lições que a gente pode aplicar hoje aqui também, e eu compartilho aqui com você brevemente. Primeira lição que eu trago aqui para nós nessa mensagem: ninguém aqui tem a promessa de Deus de que verá mais algum dia. Ninguém aqui tem uma promessa. Que eu saiba, ninguém aqui nunca me procurou para dizer: pastor, Deus me revelou que eu vou viver até o dia tal, do mês tal, do ano tal. Se tiver, me procura, por favor, que eu vou orar por você e tirar essa enganação da tua cabeça, que ninguém tem isso. Deus não nos mostra quando que a gente vai, quanto tempo que a gente tem de vida. Estou falando que ele não possa fazer, mas nós não temos essa promessa, não temos. O que nós temos é um chamado do Senhor de viver um dia de cada vez na presença dEle.
ninguém aqui tem uma promessa feita por Deus te garantindo o seguinte: meu filho, você vai ter mais um dia, fica tranquilo, faz o que você quiser aí que você vai ter mais um dia. Ninguém tem essa palavra. Só aquele rei no Antigo Testamento recebeu essa promessa, né? Você vai ver mais 15 anos. Só que a gente não tem. E isso deve despertar em nós esse senso de cuidado. Uma segunda lição que ele deixa ali também é que vemos que a vida humana, mesmo em sua extensão máxima, é muito curta e nada mais é incerto do que ela. Mesmo que você viva 100 anos, 100 anos na história não é nada. 100 anos na história não é nada. Está aqui um rapaz que trabalha no museu, que tem acesso a pesquisas, e ele pode dizer melhor do que eu aqui, com as coisas que ele lida ali no ambiente de trabalho dele, quadros antigos, um monte de coisa. Imagino eu, estou enchendo a bola, está ficando vermelho, fica com vergonha na hora. Eu nem falei teu nome, poxa. A vida é muito curta. Por mais que você viva um tempão, é tempão para a gente. Diante da história não é nada. O que são 80, 90, 100, 120, 200 anos são nada. É pouquíssima coisa. A vida humana, mesmo na sua extensão máxima, é curta e não existe nada mais incerto do que ela. Não tem nada mais incerto do que a vida. E aí já tem a ver com o terceiro ensinamento que ele vai deixar, que eu trago aqui para vocês também. Existem tantos modos, existe tanta maneira da vida de alguém simplesmente chegar ao fim, que nada é uma garantia. Nada é uma garantia. Quantos exemplos tristes a gente tem. Talvez você tenha amigos que se foram assim. Eu tive uma experiência em Valença, que inclusive é o motivo, Rogério, de eu não ter habilitação de moto. Além da viseira do capacete que eu esqueci de abaixar, mas essa parte a gente pula. Certa Páscoa eu fui para Valença, estava na faculdade já, e encontramos os amigos. Acho que eu já até contei essa história aqui. E aí foi um culto tão maravilhoso, tão maravilhoso. E aí depois do culto a gente se confraternizando, culto de Páscoa, e a gente tirando foto junto, e a gente ali reunido entre amigos, uma risaiada. Tinha uns amigos lá que eu não via nem há um tempo já, e a gente se reencontrou, aquela coisa gostosa, maravilhosa. E aí tem um amigo nosso ali no meio, o apelido dele era Cadu. Cadu era um rapaz excepcional, namorado da Brenda, um rapaz que tinha se convertido ali há pouco tempo. Você enxergava nele, Shirley, uma paixão por Jesus tão maravilhosa. O Cadu, quando falava de Jesus, o olho dele brilhava. Cadu era um jovem excepcional. Cadu era um trabalhador, eu trabalhava perto, eu trabalhava na padaria com meu pai. Cadu trabalhava numa casa de materiais de construção do outro lado da rua. Praticamente todo dia a gente se via quando eu trabalhava na padaria, antes de ir para a faculdade. E o Cadu, sempre uma alegria, meu pai gostava muito dele também, a família, queridaço. E aí depois daquele culto, daquele momento de comunhão, Cadu se despediu, Brenda se despediu, ele falou assim, eu vou levar a Brenda em casa. E aí se vocês estiverem por aqui ainda, depois a gente se reencontra aí, de repente eu volto para cá. A gente até brincou com ele, falando assim, rapaz, a Brenda não vai deixar você sair mais não, vai embora para casa. E o Cadu pegou a Brenda, colocou sobre a moto dele e foram para a casa da Brenda. Cadu deixou a Brenda em casa e realmente, quando a gente recebeu depois a notícia, ele saiu um pouquinho tarde da casa dela, pegou a moto dele, se dirigiu direto para a casa dele. Até que numa curva, numa descida lá em Valença, Cadu na dele, um rapaz que andava direitinho, um caminhão vindo do outro lado, rapazes bêbados num carro atrás do caminhão, foram cortar o caminhão na curva e naquele dia, aprove o Senhor, o Cadu ir a óbito. E aquilo me impactou demais, porque eu acabei de encontrar o Cadu. Inclusive eu estava ainda em choque, porque há poucos dias atrás, eu tinha feito a minha prova de moto, que eu brinquei aqui falando que eu fui reprovado. Quando eu recebi a notícia, eu estava em casa, era por volta de 11 e pouca da noite, o culto havia acabado ali, a gente tinha se despedido por volta de 9h30. E de repente chega a mensagem lá em casa, cara, o Cadu morreu. E eu lembro que eu fiquei coração apertado, e eu fui para o quarto e eu não conseguia nem falar direito, eu bati, meu pai e minha mãe tomaram um susto, que eles dormem cedo. Ele falou, o que foi? Eu falei, o Cadu sofreu um acidente.
e infelizmente o pior aconteceu. Dia seguinte, Cadu foi sepultado, estávamos lá, e uma das coisas que foi falada ali pelo pastor, dirigindo-se inclusive para nós ali naquele momento, amigos mais jovens do Cadu era da nossa idade, dizendo o seguinte: olha, pensem bem sobre as atitudes de vocês, que a nossa vida é um sopro. Nós não temos controle sobre isso. Digo de novo, eu não estou falando isso para te amedrontar, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que nada nessa vida é uma garantia de que nós teremos muito ou pouco tempo pela frente. Não temos essa garantia. Cadu estava ótimo, saúde perfeita, jovem cheio de alegrias e planos, mas nós não temos garantia nenhuma. E amados, por isso que essa palavra de Deus para nós é tão preciosa, e perceba a diferença dela para uma palavra ameaçadora de medo. Olha só, o que o Senhor está também nos ensinando é o seguinte: viva também as coisas preciosas dessa vida agora, porque você não tem controle sobre nada, a nossa vida é um sopro. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa realidade, e eu trago essa palavra, nós estamos prestes a entrar no novo ano, já estamos sonhando com o novo ano, mas eu quero lembrar essa verdade, que às vezes ela é dura de engolir, mas é a verdade para nós. O amanhã não existe, amados, o amanhã não existe. Às vezes a gente fica adiando para o ano que vem eu vou pedir perdão, ano que vem eu vou perdoar, ano que vem eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ano que vem eu vou largar o pecado, ano que vem eu conserto a minha vida, ano que vem eu levo Deus a sério. Nós não temos controle sobre o nosso futuro. Eu trago essa palavra com amor pela sua vida, e ela não é só para hoje, ela não é só para essa virada de ano, é para sempre. Eu volto à pergunta que eu fiz no início dessa mensagem, e eu pergunto para você: se você nessa noite descobrisse que você tem apenas mais um dia de vida, o que é que mudaria nela? Talvez muitas das suas respostas revelem para você hoje o que deveria já mudar, mesmo sem você saber quanto tempo você tem pela frente. Pastor, eu deveria amar mais aqueles que estão perto de mim. Pastor, eu deveria viver a vida mais atento ao que o Senhor quer realmente para mim. Pastor, eu deveria dar atenção realmente ao que de fato importa. Pastor, eu deveria realmente prezar pela minha vida de santidade, de fazer o que tem que fazer. E eu quero fechar essa pregação trazendo alguns exemplos aqui para nos ajudar. Às vezes a gente fica com medo de certos posicionamentos na nossa vida, porque a nossa visão vai custar demais. Pastor, vão dizer de mim. Pastor, vão falar que eu sou isso. Pastor, eu vou perder. Pastor, eu vou perder a amizade. Pessoas vão se afastar de mim, vão falar de mal de mim na família, e um monte de gente vai falar isso e aquilo outro. Meus irmãos, não importa. Não importa o que vão falar. Não importa o que vai se perder. Porque se é para perder, para obedecer à voz de Deus, é porque vale a pena perder, e é para perder. Ah, pastor, eu vou queimar meu filme. Queima o filme, mas não perca a sua eternidade de bobeira. Queima o filme. Ah, pastor, vão pensar que podem pisar em mim. O erro é de quem pensar. O erro é de quem pensar. Não é seu erro. Levar a vida com Deus a sério é uma responsabilidade muito grande. Não se importa com o que as pessoas vão falar, não se importa com o que você vai sentir no teu coração. Eu lembro aqui para vocês, a primeira mensagem que eu preguei nesse ano. A primeira mensagem que eu preguei esse ano foi a alegria de ser entristecido por Deus. Foi a primeira mensagem que eu preguei aqui esse ano, e eu quero fechar o ano lembrando dela. A tristeza gerada pelo Senhor no nosso coração gera vida. Você se entristece agora, mas amanhã você ri. Você sente agora, se entristece, como o Rogério falou, porque o plano de Deus era um, o seu era outro. Você chora, você fica triste, você sente, a gente é humano, a gente sente mesmo. Tem super-homem aqui. Só que a tristeza gerada pela obediência vale a pena depois. A tristeza gerada pelo pecado
nos leva à morte. Então eu trago essa palavra com muito temor e temor para você, meus irmãos, minha igreja amada do Senhor aqui nesse lugar. Leve o seu presente muito a sério. Pastor, eu tenho que consertar minha vida, tem um monte de coisa que eu tenho que consertar. Deixa para amanhã não. Não é para te amedrontar, mas a gente não sabe se vai ter amanhã. Aquelas 5 virgens achavam que teriam todo o tempo do mundo. Não tiveram. Nosso papel é vigiar e fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que fazer, abandone o que tem que abandonar, leve a Deus muito a sério. Porque como a gente falou aqui na semana passada, para nos salvar, Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Carregou dor no corpo. Sempre bom lembrar, né? Tomou chicotada, foi cuspido, foi preso numa cruz, a pior morte que alguém poderia provar, por amor a você, por amor a mim. Para levar a nossa condenação e nos oferecer a salvação dEle. O mínimo que a gente poderia fazer é, Senhor, eu me entrego também por completo em nome de Jesus. Vale a pena. Vale a pena. E eu nem ia falar isso não, mas eu acrescento aqui um último ponto. Pastor, quando falar que vai acabar, não acaba, né? Mas agora vai mesmo. Vale a pena tomar certas atitudes que vai surpreender a gente. Às vezes a gente fica achando que o perdão, por exemplo, vou usar o perdão como uma ilustração, que é o mais forte de todos, talvez. O perdão constrói pontes que a gente achava que nunca poderiam existir. Se tiver que reconstruir pontes nesse final de ano, reconstrua. Pastor, mas o que não interessa. O que a palavra do Senhor nos ensina e requer de nós. O sábio ouve, recebe e coloca em prática. Que você possa viver essa virada de ano, nessa pegada. Plano para o ano que vem, pastor, vou emagrecer, vou trabalhar, vou fazer acontecer. Vai com Deus. Vou fazer implante capilar, vai com Deus. Espero que fique bonito. Mas, como a gente falou aqui na quinta-feira, retrasada, sabe qual é o melhor plano de ano novo que você pode fazer para a sua vida? O de ser transformado por Deus ainda mais. Esse é o plano que vale a pena. Isso Deus garante para a gente. Eu não posso garantir para você que você vai trocar de carro, que você vai ficar mais bonito, vai ficar mais feio, você vai engordar, eu não posso garantir nada para você. Mas que Deus transforma, Ele transforma. Que a nossa maior meta de 2025 seja isso. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Quero viver a vida de fato, da maneira que vale a pena, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém?